essas condições se acumulam e se revelam no trabalho, em cada momento do trabalho que nós temos que fazer. E o que temos que fazer é encontrar algo muito simples. Quer dizer, o que eu sinto internamente, que sou eu, que está fora de mim, que é esse mundo, e que tudo isso se forma pelo Criador, porque formou essa sensação para que eu constantemente, através dessa sensação de internalidade e externalidade, eu possa dirigir-me até Ele. Eu estou totalmente dirigido a Ele, a razão, a raiz, a fonte das minhas sensações. E isso é da minha existência. E quando finalmente encontro que é a única fonte de tudo que está ocorrendo, tudo que me parece, e entretanto esse mundo imaginário, sim, ainda no qual nos encontramos, e então eu o encontro e o trato de em cada momento ligar-me a isso, não importa onde eu esteja, estudando, no trabalho, com pessoas ou sozinho. Não importa que tipo de obstáculos estou enviando, ele está me enviando para me confundir. Que isso se chama pensamentos externos. Não importa. Há que pensar através do bom e do mal. Ele é da fonte, vem da fonte, o bem que faz o bem. E tudo avança nesse objetivo em todas as sensações que ele desperta dentro de mim. E assim é como nós vamos avançando. Em cada momento, cada vez, há que examinar-se. Há que perguntar-se como estou em conexão com o Criador, em adesão por sobre todas as diferentes ocorrências e eventos. E aqui nós temos que entender que tudo ocorre em sensações, a minha internalidade, o que ocorre no mundo. Que o Criador criou esse mundo imaginário. Que essa realidade é como se existisse essa realidade, mas simplesmente tudo existe dentro de mim, tudo está dentro de mim, tudo é para que eu não me escape. Não me escape dele. E assim poder determinar que ele justamente é a força, a fonte de tudo. E se eu faço esforços e tento, eu necessito acumular maiores quantidades de forças. E essas forças tiram a dezena. Essas dezenas são partes quebradas que estão longe de mim. Nesse grau, eu tenho a habilidade de aproximar essas partes, de atrair essas partes que caíram de mim, que estão distanciadas de mim. É uma oportunidade que pode atrair mais próximos e poder ter a oportunidade de revelar a mim mesmo nessa raiz. E assim, traços, e não ver as suas caras. As suas caras são imaginárias, e o que eu revelo é o Criador que traz tudo o que está ocorrendo aqui. Tudo que me parece que está ocorrendo por dentro de mim, por fora de mim, da mesma forma é que o meu amigo, que era o que eu vejo fora de mim, esses não são meus amigos. São desejos que existem dentro de mim. E se eu aproximo, então, em vez de todas essas pessoas, eles se convertem em discernimentos internos, e discernimentos se convertem em medidas e as medidas em sefirot. Então, eu descubro um parsuf e começo a trabalhar com o meu parsuf. Então, vamos tratar de
de formar essa atitude para nós, esse tipo de perspectiva. E vamos avançando desde esse ponto. Esse é o trabalho espiritual do homem, esse é o único que existe. Se há diferentes adições que a pessoa descobre no grau em que ele avança, discernimentos, digamos. Bom, vamos começar com a leitura. Vamos ler de um documento que tem extratos da percepção da realidade. Então, item número 33, Rabash, volume 3. A contradição entre os anciões é uma construção e a construção entre os jovens é uma contradição. A contradição entre os anciões se constrói, e a contradição dos jovens se contradiz. Quer dizer, são treinados no trabalho do Criador, e os jovens são os que estão começando a trabalhar no descenso. Antigamente teve um descenso na obra que se assemelha à construção, a saber, que citava os ascensos pela contradição que sentiam no momento do descenso, que resultou dele para o ocultamento do Criador, significando que o Criador se ocultava deles. Isso se chama uma contradição. A contradição dos anciãos é quando descobre que o Criador lhe enviou a contradição. Se deduz que já está em processo de construção, a saber, que creem que o Criador os cuida. E disso ele recebe alimento, porque a essência da fé de uma pessoa se revela no momento do descenso, quando ele não recebe nenhuma iluminação, e isso afeta um dilema. Quer dizer, não necessito nenhuma recompensa, mas desejo atrair a alegria por cima. Quer dizer, o que contradiz a Deus, não ao contrário. Repetimos, a contradição entre os anciões é uma construção e a contradição entre os jovens é uma contradição. A construção dos jovens é uma contradição. Os anciões são aqueles treinados na obra do Criador e os jovens são os que estão começando a trabalhar. O ocultamento é um descenso, uma queda, e que anteriormente tinha algum tipo de ascenso na obra, que se assemelha à construção. A saber que respeitavam os ascensos, mas pela contradição que sentiu no momento do descenso que resultou dele, o ocultamento do Criador. Isso significa que o Criador se oculta deles, e isso se chama uma contradição. A contradição dos anciões é quando dizem que o Criador lhes enviou uma contradição. Se deduz que já está no processo de construção, a saber, que creem que o Criador os cuida. E disso recebem alimento, porque a essência da fé é onde se revela no momento do descenso, que é quando uma pessoa não recebe nenhuma iluminação e enfrenta um dilema. Ou deve dizer, não necessito nenhuma recompensa, mas necessito alegria por em cima. E não importa o que sinto, ou Deus não queira, ao contrário. O Rav. Se é importante que a pessoa avance, ele avança somente através das quedas. Quando a pessoa sente que está caindo, e tem crítica, que o humor negativo, uma falta de energia, uma atitude negativa ao grupo, ao mestre, ao Criador, e assim a vida em geral. E este é onde tem que fortalecer-se, o Criador. Quer dizer, não existe nada além dele, é o bem que faz o bem. É um estado para que, precisamente, através desse estado, ele possa investir o que sente em seus vasos e sua mente. E mesmo aquele que a minha mente e emoções, isso é o que eu sinto, e que não entende exatamente.
eu entendo que essas coisas não são exatamente alegria para o meu ego. E eu sinto o Criador como é o bem que faz o bem. E eu, portanto, de qualquer maneira, isso é uma oportunidade para ascenso. Então, para ele, a contradição se volta como um benefício, uma construção. E somente o que ele sente assim, quer dizer, não se sente tão bem. Isso se converte em um descenso maior, que é esse Hayavá, com essa sensação, ao menos. E quando ele pensa construir, para ele a construção não é sobre a razão, sobre o que sente para ele. A construção é sentir-se bem. Então isso se converte em uma contradição. Sim, mas supostamente temos que ter um pouco de experiência. Isso vem depois de alguns anos, mas igualmente, uma pessoa começa a conhecer esses estados, não de acordo com o que sente, mas o bem, mas de acordo à forma de que realmente ocorre na espiritualidade. É assim, a persistência constante de recordar-se, de constantemente tratar de sentir também que não há nada além dele, que ele é o bem que faz o bem. E que em cada momento eu mantenho esse escrutínio, essa análise. Isso leva a pessoa a sentir pressões maiores, sim. Sensações que não são cômodas, não são prazerosas, agradáveis, as temores, ansiedades, sim. Ocorrências que não são prazerosas, mas isso justamente é o que constrói a habilidade de suster-se nesse pensamento que não há ninguém além dele. E em cada momento vemos que a pessoa começa a esperar esse estado de descenso, aonde uma pessoa desperta desde o amanhecer, o amanhecer que desperta a mim, que tanto no descenso ele está mais contente que no ascenso. É como o Rabi Shimon, que de acordo com o seu descenso e sua queda, que esse Rabi Shimon do mercado, ele entendeu que isso é como um convite a um maior ascenso. Bom, isso é tudo. Perguntas? Devemos sentir que uma pessoa está no descenso para determinar que não há nada além dele, que ele é o bem que faz o bem? Ou uma pessoa tem que passar por algo? Eu não entendo, disse o aluno. Uma pessoa passa por uma situação e eu tenho que esperar a sentir isso? O Rav diz, não importa quais são as suas condições, ascensos, descensos, em tudo, em cada estado você tem que determinar, não somente determinar, mas constantemente, não importa se você sobe ou baixo, que qualquer coisa que venha a mim, eu estou flutuando por cima. Eu converto isso ao 10. E é fácil determinar que não há... O aluno pergunta... E é certo dizer que, como podemos determinar, depende de cada parâmetro, que é seguro ser seguro que não há ninguém além dele. O aluno diz, eu estou perguntando porque aqui é um processo que é por sobre a razão, não? O Rabi, sim, mas entretanto você se abaixa sobre o que você se sente, não sobre a razão. Não tem confusões tão grandes. Mas a pessoa lhe dá algo pequeno, não os desconecta, lhe dá um pouco um pesar no coração, algo que não é prazeroso para ele, não é tão atrativo como antes, não é tão interessante como era antes, são como pequenas crianças, não?
tem que dar algo pequeno para que tenha um êxito, porque através disso ele tem que adquirir uma sensação de confiança. Confiança de conquistar. De conquistar é como conquistar numa luta. Sim, é como uma luta em que você dá uma pequena criança, ele está tratando, está lutando, está ali e conquista. Mas nós, de uma tal forma, nós não completamente nos desconectamos de que não há nada em ninguém dele. Porque o bem que faz o bem, mas em princípio nós temos que trabalhar que não há ninguém além dele e o bem que faz o bem é algo mais emocional, não é intelectual. Com isso vem mais tarde.